Amigos, boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o perfil oficial da Becasa. Para você que está vendo a gente no YouTube ou está ouvindo a gente no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os nossos conteúdos, o conteúdo que a gente está fazendo aqui, seja no Instagram, seja também no YouTube, tá lá nessas plataformas para que você acompanhe todas as novidades, todas as notícias e todas as dicas do setor. Pois bem, eu lembrando vocês também que a Becasa funciona normalmente, a equipe em home office, então vocês podem entrar em contato com a Becasa, becasa.org.br. Então fiquem tranquilos que a Becasa funciona normalmente, só que de home office. E também lembrando que as notícias da associação, do setor, abecasa.org.br/blog. A vocês que estão entrando aqui, tô aqui. O Thiago Adev, meu querido. O Thiago Adev é o câmera, é o cara que faz a edição, que filma lá comigo. Tô com saudade de você, Thiagão. A gente tem que fazer essas gravações logo. Fez aniversário ontem, feliz aniversário, Thiagão. Hoje a live é muito especial. Guilherme Dietze, ele é assessor econômico da FEComércio. Efeitos da pandemia no comércio. Então, fiquem aqui nessa live, participem dessa live que é um assunto muito importante e com um convidado muito bacana que é o Guilherme, que faz parte da FEComércio. Já vou colocar o Guilherme aqui, mas eu lembro vocês que essa live ficará disponível aqui no Instagram por 24 horas e também estará no YouTube e no Spotify em breve. Se você perdeu alguma live, YouTube, Spotify, só entra lá que todo o conteúdo está disponível. Eu já vou convidar aqui o Guilherme, que já está esperando a gente para participar dessa live. Efeitos da pandemia no comércio. Então prepare suas perguntas, tire suas dúvidas, participe, que essa live é de vocês também. Olá, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Fábio, tudo bem? E você? Tudo bem, como é que estão as coisas aí? Quarentena, em casa? Quarentena em casa, a gente adaptando a nossa vida, né? Para esse esquema de home office, saindo só o essencial. Aí agora saiu a notícia que a partir do dia 7 de maio será obrigatório o uso de máscara. Eu não vi em detalhe ainda, mas será mais um período aí difícil para a gente encarar essa pandemia. Perfeito. E aí aproveito também a todos vocês que estão acompanhando a gente, seja no perfil da FEComércio, ou seja aqui no perfil da Becasa, para vocês participarem. O tema é efeitos da pandemia no comércio. Então, a gente vai fazer a live aqui, mas a live é de vocês também. Participem, interajam, fiquem à vontade. Antes de tudo, quero agradecer muito a você, Guilherme, por ter aceito o convite. Agradecer a FEComércio, é uma honra para a gente estar aqui conversando com vocês, ter na Becasa a FEComércio nessa programação de lives. Para nós é uma honra e muito importante. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Becasa aí pelo espaço também, por contribuir um pouco com informação, né? Eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, nesse mar turbulento, até nesse túnel escuro que a gente vai enfrentar, trazer um pouco mais de informação para o empresário, né? E só demonstrar um pouco que a FEComércio, ela representa as empresas de comércio, serviços e turismo do estado de São Paulo, mais de 10% do PIB que a gente representa, mas a nossa atuação não está restrita somente ao estado de São Paulo. A gente está atuando também no cenário nacional pela importância da entidade. Então, recentemente, a gente tem enviado vários pleitos para o Congresso, para o Executivo, no sentido de também buscar contribuição dos poderes, né? Fazer essa interlocução entre o empresariado e o setor público para a gente conseguir os benefícios, né? Para a gente conseguir um pouco um fôlego a mais para sair dessa crise. Perfeito. E aí aproveito aqui o pessoal que está acompanhando aqui a Becasa, sigam também as redes sociais, tudo que a FEComércio tem feito, para que vocês fiquem ligados. E o pessoal da FEComércio eu convido para também seguirem as redes sociais da Becasa, e vocês também terem informações do nosso setor e de tudo que a gente tem colocado para ajudar, de modo geral, lojistas, os associados, os comerciários, enfim, todo mundo que está enfrentando essa pandemia e esperando que isso passe o mais breve possível. Também aproveito aqui e trago também um abraço, muito obrigado à equipe de comunicação da FEComércio, foram muito bacanas as meninas, a Priscila, a Lilian, o pessoal todo, foi bacana mesmo ter feito essa ponte, porque para a gente é muito importante ter a FEComércio e ter essa live. Bom, Guilherme, vamos lá. De modo geral, os impactos da pandemia na economia. Aqui no estado de São Paulo a gente já está
indo para 40 dias ou um pouquinho mais de quarentena no estado, né? E isso, comércio fechado, shoppings e tudo mais. Até agora, nesse mais de um mês, qual é o impacto na economia? Olha, o impacto é bilionário, né? A gente faz uma estimativa aí de faturamento das empresas que precisaram fechar por conta da quarentena, aquelas empresas que têm atendimento pessoal. Então, essas empresas faturam cerca de 1 bilhão por dia. Aí, se a gente colocar num mês 30 bilhões, a gente está falando de 40 dias, são 40 bilhões que elas faturaram, que elas deveriam faturar, mas o prejuízo, você imagina qual deve ser, né? Também na mesma magnitude. E o que a gente está vendo é, principalmente, aqueles setores que necessitam de crédito, de financiamento, os bens duráveis, como eletroeletrônicos, móveis de decoração, veículos. Esse sofre um pouco mais, porque o consumidor ele precisa ter um mínimo de garantia no seu emprego, na sua renda, para poder pagar esse financiamento de longo prazo. Neste momento, a gente está vendo o contrário. Todo mundo com medo, com receio do que vai acontecer, medo de perder o emprego. Então, agora é um pouco de cautela nesses bens, né? E serviços, inclusive, não essenciais. E o foco das famílias que a gente está vendo é, citamente, supermercados e medicamentos. E, óbvio, uma adaptação a essa vida que a gente está tendo agora, home office, trabalho parcial, enfim, toda essa tecnologia que envolve esse novo meio de trabalho. E nesse ponto, o governo de São Paulo, a gente fala aqui que a gente está em São Paulo, mas o governo de São Paulo coloca, aliás, a prefeitura, né, coloca que talvez essa quarentena se estenda, né? Talvez eles, né, estavam definido que no dia 11 poderia ter um relaxamento, algumas medidas, mas já dizem que talvez não, a gente continue na quarentena. Se porventura se estender essa quarentena, os danos serão bem piores, né? Com certeza. Uma pesquisa recente do Sebrae, ela indicou que os varejistas, os micro e pequenos, né, eles têm cerca de 23 dias de fluxo de caixa disponível. Então, se a gente já passou mais de 30 dias, a gente vai estender um pouco mais, você imagina o dano isso no caixa das empresas. Então, ela tem algumas saídas. Ou ela vai fechar seu negócio, vai demitir, ou ela vai buscar renegociar para reduzir o máximo os seus custos, ou uma terceira alternativa, que seria o crédito. O problema é que 60% desses empresários estão tendo um crédito negativado. Eu acho que muitos do que vão nos assistir aqui pela live vão sentir isso. Olha, tive meu crédito negativado porque, como eu não tenho minhas garantias futuras, né? Meus recebíveis de 30, 60 dias, 90 dias, eu não tenho como conseguir um crédito com o banco. Então, quanto maior esse tempo que terá de quarentena, é óbvio que a FEComércio se coloca numa posição de respeitar a quarentena, porque é questão de saúde, a gente tem que preservar as vidas. Mas a gente está vendo que o dano ao comércio e ao setor de serviço está sendo muito grave e sem uma volta do governo, sem uma volta tanto do setor público municipal, estadual e também do federal. A gente não está vendo uma resposta à altura do que a gente precisa para manter pelo menos um fôlego a mais para as empresas e, consequentemente, para garantir os empregos. E falando nessa questão, né, das medidas, quais foram as medidas que foram tomadas pelo governo nesse período da pandemia? Olha, eu acho que a principal aí para os empresários foi a medida provisória a 936, né, com a 927, a gente conseguir, de alguma forma, achar o equilíbrio na negociação com o empregado. Reduzir a jornada de trabalho com uma redução de salário, e aí o governo paga o restante através do seguro-desemprego. É óbvio que aí fica limitado principalmente aquelas empresas optantes pelo Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. Mas essa é uma medida muito importante. Outra, o auxílio emergencial. Apesar de ter muito problema nesse meio do caminho para o dinheiro sair da Caixa Econômica e chegar no consumidor, aí, principalmente os vulneráveis, informais, é um auxílio espetacular, porque tira essas pessoas do risco de voltar à pobreza. Então, a gente está falando exatamente dos vulneráveis, dos informais, dos autônomos, das MEIs. São pessoas que precisam, um mínimo nesse momento. A gente tem que preservar um pouco a saúde financeira dos mais vulneráveis. Então, assim, a gente tem várias medidas, tanto a medida provisória de preservação de emprego, quanto essa questão de injeção, né, emergencial,
E aí o Banco Central, por exemplo, ele também reduziu o compulsório. O compulsório é aquele dinheiro que os bancos precisam deixar no Banco Central. Ele reduziu para trazer mais esse recurso para os bancos, por consequência, emprestar para os empresários e para as famílias. Só que como aumentou muito o risco de inadimplência, os bancos estão segurando. Então, a efetividade das políticas para chegar nas famílias e empresas está sendo muito baixa. Essa é a nossa questão nesse momento, né? Apesar de todo um cenário positivo, de algumas medidas favoráveis, mas a gente não está vendo chegar na ponta para os empresários, para o que os empresários precisam e os consumidores também. Você acredita que essas medidas para os empresários, né, essas medidas do governo, estão ajudando de algum jeito nesse período? Você vê que tem dado uma ajuda mesmo? Olha, para alguns tem. Quem está minimamente organizado financeiramente, você consegue um crédito até com uma taxa de juros mais alta, um prazo de pagamento mais alongado, mas basicamente quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente está falando de uma estrutura financeira muito ruim. Aquela, sabe, a mistura entre pessoa física e pessoa jurídica. Ela não tem um fluxo de caixa, olha, quanto que eu vou receber daqui a 30, a 60 dias. Ela não sabe qual é o seu estoque. Ela não sabe, ela espera encerrar seu estoque para pedir para o fornecedor. Então, a estrutura financeira nesse momento, de muitos, é muito caótica, no sentido que várias vão morrer. Não tem muito como preservar as empresas. Então, o que a gente está vendo, olha, realmente, a educação financeira, isso aí vale para as famílias também, famílias e empresas. É uma situação ruim. Vários vão morrer no caminho. Quem está estruturado financeiramente melhor tende a conseguir condições melhores também com os bancos, mas são poucos. Eu acho assim, o que a FEComércio vem alertando é que o Tesouro Nacional ele vai ter que entrar alguma hora participando com prejuízo. Né? A gente sabe que vai ter um rombo muito grande de inadimplência, de risco, tanto que saiu um estudo, né, do Banco Central, um relatório de crédito, é o que eles fazem como se fosse um exercício de estresse. Se as empresas não pagarem, quanto que os bancos precisam provisionar no seu orçamento lá? Então, 400 bilhões de reais foi esse provisionamento sugerido. Você imagina, então, o rombo que o sistema financeiro vai ter por conta da crise financeira, crise da pandemia. Então, o Tesouro ele vai ter que entrar com alguns recursos para dar essa garantia para o banco, aí pode ser de 20%, 30%, aí vai ser uma negociação, para que os bancos também consigam emprestar para as empresas. Porque senão vai ficar somente no discurso, excelente o discurso, mas na prática o empresário, na hora que chega com o gerente, ele fala, olha, infelizmente, sem garantia não tem como, se você não trouxer a sua folha de pagamento, também não tem como. Fica uma situação realmente muito ruim. Isso também entra naquela questão dos créditos que foram passados às empresas, né, Guilherme? Se você puder falar um pouco disso também, eu acho que é bem interessante. São vários tipos de crédito, né? Por exemplo, a Caixa tem uma linha de financiamento que é muito interessante, porque a taxa de juros de financiamento de folha de pagamento é 3,75% ao ano, é a taxa Selic. Ou seja, o governo está fazendo um esforço de evitar esse spread bancário que é muito elevado no Brasil, principalmente para o que a gente precisa, preservar emprego. Né? Só que, por exemplo, você pega Banco de Desenvolvimento, como a Desenvolve São Paulo, Banco do Povo, aqui no estado de São Paulo. Isso acontece em outras regiões também. As empresas não conhecem muito esses benefícios, com taxas de juros baixas e prazo de carência e pagamento mais alongado. Então, na hora que você vai ao banco, porque você não vai até o BNDES para pedir dinheiro, você não vai até o Banco Desenvolve São Paulo para pedir dinheiro. Você vai numa agência do Santander, do Bradesco, da Caixa, fala, olha, eu preciso dessa linha de crédito da Desenvolve São Paulo. E aí eles começam com toda a tramitação. Mas muitos gerentes não conhecem essas linhas de crédito. Ou, às vezes, é muito burocrático. Então, você imagina, essas linhas de crédito não tiveram uma demanda até então suficiente, alta, e, de repente, num único momento, vem todo mundo querendo a mesma linha. Você imagina a dificuldade também operacional pelos bancos de oferecer isso às empresas. Mas tem Desenvolve São Paulo e Banco do Povo estão oferecendo 650 milhões de reais de crédito para a empresa do comércio e setor de serviço e turismo. Mas voltando ao que eu falei anteriormente, o varejo, em um dia que esses não essenciais, eles faturam, em um dia, 1 bilhão de reais. Então, se a gente imaginar aí uma perda de 30%, estamos falando de 300 milhões de reais. Talvez, 1, 2 dias,
já seja o prejuízo total de todo o crédito oferecido. Então, assim, tem algumas coisas que ainda não chegaram no que o empresário precisa. A gente precisa de mais recursos para as empresas e mais facilitação. Na verdade, a gente nunca passou por isso, né, Guilherme? É a primeira vez que a gente vê um caso desse. A gente sempre fala que teve crises internacionais e crises nacionais em nossa história, mas uma crise desse tipo é inédito. Você acredita que agora, com tudo isso que estamos passando, vai haver uma facilitação, talvez a burocratização caia nessa questão tanto dos créditos e de outros fatores pós-pandemia? Olha, a tendência é que sim. É importante a gente voltar a um ponto aqui, que o Brasil tem uma complexidade acima da média. A gente tem um sistema financeiro concentrado em 5 bancos, 3 privados e 2 públicos. Então, essa falta de competição, é óbvio que a gente tem aqui uma competição muito grande no Sudeste, mas se você for para outras regiões, às vezes tem uma agência ou 2 agências que não competem entre si. Então, a taxa de juros continua elevada, a burocracia continua elevada. A gente precisa abrir mais o sistema financeiro para que haja essa disputa entre as empresas aí, o benefício final para o consumidor. Mas eu acho que a gente está indo para uma nova era de tecnologia. E a tecnologia é um matador, vamos dizer assim, da burocracia. O que a gente está fazendo aqui nesse Instagram é exatamente isso. Quer dizer, quem imaginaria que a gente teria tantas lives no Instagram, oferecer conteúdo para os empresários, para os consumidores, dessa forma? Então, olha o Congresso fazendo votação de forma remota, todo mundo entrando em suas casas, pelas suas câmeras, votando e dando certo. Será que a gente não vai conseguir reduzir essa burocracia? Eu acho que sim, é o caminho que a gente está indo e a tecnologia, de fato, veio para ficar. Não tem burocracia, não tem Estado forte, não tem aquela coisa arcaica que vá reduzir essa tendência da tecnologia. Na verdade, muitos, a gente até fala aqui, né, nas lives também, que muitos empresários estão descobrindo um novo meio de manter o seu negócio. Então, lógico que uma crise dessa não é boa, não tem nada de legal, mas talvez o lado bom é que na volta muitos empresários vão saber lidar com o seu negócio da forma antiga, mas também com uma forma nova, né? Isso também pode ajudar o comércio a se manter aquecido, voltar de algum jeito pós-pandemia, né, Guilherme? Mas não tenha dúvida. Eu acho que haverá, sim, uma diferenciação completa no comércio, essa relação comercial entre empresa e consumidor. A gente está vendo o aumento das demandas online. Vale lembrar um ponto. O comércio online, só para todo mundo ter uma noção, ele representa cerca de 5% do que todo o varejo fatura, varejo físico. Então, ainda tem um potencial muito grande. Por mais que a gente fale, está crescendo 100%, dobrando, a gente está falando de uma base de comparação ainda muito fraca. Mas os varejistas vão ter que entrar agora no meio online. Alguns estão fazendo por desespero, né? Entrando da forma que for, entrando no marketplace, plataforma Magazine Luiza entrando dessa forma. Mas, no segundo momento, vai ser necessário um planejamento bem mais completo de quem é o consumidor, a precificação, questão de logística reversa de retorno do produto. Então, tudo isso tem que ser estudado, porque qualquer negócio, se fizer da noite para o dia, a chance de dar errado é muito grande. Então, é a dica para o empresário. Aproveite esse tempo também, tem muita informação na internet. Aproveite, ao mesmo tempo que você vai buscando alternativas nesse momento, vá buscando também informação e conteúdo para você formar a sua plataforma, o seu tipo de produto, trazer todos os moldes, porque eu peguei alguns dados sobre vendas online, é até interessante para os empresários da Becasa. O item mais procurado online, aspirador de pó, 260%, liquidificador, 148%, fritadeira elétrica, 134%, notebook, 85%. Então, isso mostra uma revolução que haverá nos meios de consumo. As pessoas, será que vão precisar realmente de pessoas indo na sua casa fazer faxina, fazer limpeza? Ou elas já vão conseguir com algum tipo de tecnologia? Cozinhar em casa vai ficar muito mais fácil. Então, reuniões, será que a gente vai precisar ir para outra região, pegar transporte, avião, transporte de táxi, hospedagem, para fazer uma reunião e voltar? Será que isso vai ser necessário? Então, as relações de trabalho serão completamente diferentes e quem tiver no modo arcaico
é aquele sistema financeiro arcaico também. Vai sofrer, não vai conseguir seguir a nova competição do mercado. Perfeito. Lembrando, pessoal, eu vi que o alemão deixou uma pergunta aqui. Daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta. Está anotado aqui, a gente vai passar para o Guilherme. Então fica ligado que a sua pergunta vai ser respondida. Entrando nesse ponto do e-commerce, como a gente estava falando, como você citou os dados, a atuação do e-commerce hoje é realmente forte e veio para ficar, né, Guilherme? Você acredita que pós-pandemia o e-commerce seja não só apenas o delivery de uma farmácia, de alimentos, de modo geral, para decoração, para festas, flores, vai ter força então? Mas sem dúvida. Eu acho que é o caminho sem volta do e-commerce. Tem algumas características do brasileiro que talvez atrapalhem um pouco algum tipo de segmento. Eu vou pegar o vestuário, né? Qual a tendência do brasileiro? É ir à loja, provar o produto, pagar na hora, levar. Se tiver algum problema, troca no dia seguinte ou alguns dias depois. No e-commerce, ele tem um risco de chegar errado, vai chegar um prazo mais longo, às vezes 2, 3 dias úteis. Se tiver que devolver, vai ter que colocar na sacola de novo, vai ter que voltar aos correios para devolver esse pacote. Então, toda essa logística, o perfil do consumidor brasileiro ainda limita esse crescimento. Mas, como a gente está falando, utilidade doméstica, eletroeletrônicos, as pessoas já conhecem, é um produto padronizado. Então, a tendência é muito grande que isso aconteça. É o caminho sem volta. E, assim, a gente vai vendo por experiências próprias também, né? Você falou de festas. Tive um aniversário recentemente em casa para minha esposa. É difícil você achar algo na internet que possa fazer tudo num só. Fazer um bolo, fazer alguma decoração, tudo. Então, assim, você vê que esses nichos de mercado ainda estão faltando, né, a divulgação das empresas. Então, olha, eu queria um bolo, queria doce, eu queria algum tipo de decoração, balões. Não foi fácil achar. Então, eu comprei uma outra coisa, você entende? Eu acho que falta um entendimento. Olha, tem muita gente nascendo, muita gente fazendo aniversário, casando de forma online, remota, tem muita gente fazendo festejo de família. Será que nesses nichos, as empresas que estão nos vendo, será que não conseguem entrar com um produto bem compacto? Não precisa ser um salão de festas montado. De repente, aqui atrás, poderia ter uma figuração de festa, balões, alguma coisa. Então, assim, é importante pensar nesse nicho de mercado que eu vi que está faltando. Perfeito. E o também interessante que a gente sempre fala aqui é que as festas já tem um valor. Então, pós-pandemia, tudo quando isso passar terá um valor muito maior, uma questão de tudo que a gente passou, das distâncias, e enfim, vai ter um valor muito grande. Então, para você que é do setor de festas, que a gente tem falando, fique ligado que o Guilherme falou é de extrema importância, é bom o pessoal já colocar tudo na internet, porque vai ter pessoas que fazem aniversário, como a esposa do Guilherme fez, como eu também fiz, e a gente teve que pegar um kit festa, pegar alguma coisa que você manda e a pessoa monta. E, enfim, para tanto decoradores, lojas, tem bastante opções aí. Nesse momento, Guilherme, quais os cuidados que os empresários devem ter em meio à crise? O que você poderia passar para esses empresários nesse momento? A pergunta é difícil, né? Porque assim, não há uma regra específica para todos. Eu acho que você tem que ter a dimensão exata das suas finanças. Saber a saúde financeira do seu negócio, saber se você tem caixa, se não tem, quais são os seus pagamentos para os próximos meses, para saber o seguinte: o que eu posso reduzir de aluguel? Será que eu não posso ligar para o proprietário e falar, olha, está vendo a crise, podemos negociar 50% de redução nesse primeiro mês? Não precisa ser 3 meses. No primeiro mês, você não pode ligar para o banco e falar, olha, eu preciso de uma taxa do meu empréstimo que eu tenho com vocês, uma taxa mais baixa, um prazo de pagamento mais alongado para que eu consiga pagar. Estou querendo pagar. Para o fornecedor, será que eu não posso falar, olha, eu vou pagar daqui a 60 dias ao invés de 30 dias? Então, as negociações têm que ser feitas de forma imediata. E aí, utilizar, de acordo com a medida provisória, tentar reduzir a jornada com redução de salário para manter esse empregado. Aí a empresa tem que notar o seguinte: será que esse empregado é importante para a empresa, para a operação? Porque muitos de festas, eventos, eles são já têm uma formação já sólida. Se perder esse funcionário com esse conteúdo todo, depois ele pode ir para uma outra empresa
você pode perder todo o conhecimento. E conhecimento tem um valor muito grande. Não é só de montar, não. É questão de relacionamento, de contato com pessoas, saber aonde comprar, de que forma comprar. Essas pessoas podem fazer um diferencial na sua empresa logo adiante, quando as coisas forem retomando. Então, pensar o seu empregado, você tem que fazer o máximo de esforço para manter ele, porque o mercado, mesmo antes da crise, já tinha muita opção de gente desqualificada e pouca opção de gente com mais qualificação. E agora você tem que segurar para conseguir, na retomada, conseguir ter esse potencial de venda a mais. Então, renegociação, aluguel, fornecedor com seu funcionário. E aí, se você precisar de crédito, você tem que olhar, olha, eu vou ter 2 meses fechados. Quanto que eu preciso para esses meses? Eu vou precisar de 10 mil, 20 mil? Então, eu vou até o banco, vejo se eu consigo alguma linha de financiamento mais adequada para mim. Então, assim, não há uma regra, mas tem que fazer o trabalho dever de casa. Às vezes, a pessoa pode ser muito óbvio, né, e clichê isso, mas tem muito empresário que está simplesmente parado na sua cadeira, esperando algo acontecer para voltar a demanda e para voltar a atividade. Então, assim, para uns parece muito óbvio, e para outros estão relaxados esperando algo acontecer. Então, quem tiver na ativa vai fazer acontecer, renegociar, pelo menos sobreviver nesse momento. Ninguém vai sair ileso. Ninguém. Mesmo os mercados, farmácias, vão sofrer bastante. Então, é o momento de você conseguir respirar e montar tudo direitinho para poder sobreviver esse momento. Tem até uma pergunta aqui que foi da Rejane que até cabe no que a gente está falando aqui. As linhas de crédito são apenas para empresas com muitos funcionários? Não necessariamente. Não. Aí é a questão depende da empresa, né? Pode ter 1, 2, 3 funcionários, não importa. Tem um limite de faturamento que a empresa precisa para algumas linhas de crédito, como 4,8 milhões, como eu falei, que é pelo Simples, né? Que é o teto do Simples, mas não há limite de funcionário, não. E aí tem que buscar, olha, tem a Desenvolve São Paulo, Banco do Povo, Caixa Econômica. Esses 3 bancos públicos são os que estão dando as melhores condições de baixa taxa de juros e prazo de pagamento mais alongado. Agora, os outros bancos privados estão divulgando na televisão, a gente vê nas propagandas, linhas de crédito mais facilitadas. Agora, a gente está já escutando dos empresários que na hora que chega na hora do gerente, ele está sendo negativado. Então, assim, por isso a importância dessa saber a questão financeira da sua empresa para chegar no gerente e falar, olha, eu tenho isso, eu vou receber isso, eu quero o crédito de tanto, porque eu tenho isso para pagar. Então, ter uma gestão financeira adequada é o que vai fazer abrir portas nesse momento de crédito. E vocês, em contato que vocês têm, os comerciários, enfim, de forma geral, é lógico que as preocupações a gente já conhece, que são a questão do caixa, de se vai conseguir manter o negócio, a gente sabe disso tudo. Teria alguma outra dúvida dos comerciários, alguma coisa de que eles tenham temores, além desses, que é lógico, são grandes temores, mas existe outras coisas que eles trazem até vocês de preocupação e de dúvidas? Olha, o que eles trazem assim, de muita preocupação é realmente a incerteza da reabertura. Eles têm, será que a gente não pode reabrir o comércio mesmo com restrições? E a FEComércio tem sido muito duro nisso, porque a gente está respeitando bem firmemente os protocolos de saúde. Ao mesmo tempo, a gente está tentando ver aí, estudar a forma de uma reabertura gradual, para que haja um atendimento parcial, em determinados horários, para não contribuir para um transporte público mais aglomerado, um atendimento que a gente chama de clínico, né? Então, ser um vendedor para um cliente, para não ter essa aglomeração na loja. Então, o que eles estão demandando para a gente é, além do crédito, de facilitação na hora do banco, horizonte. Eles querem um cenário minimamente mais claro para saber, olha, a partir de junho eu consigo abrir minha loja, eu consigo falar para o meu funcionário para vir tal horário e aí esperar o consumidor, né? A gente sabe que mesmo abrindo, no curto prazo, as pessoas vão ter medo de sair às ruas, né?
com risco de contaminação. Então, assim, não é um cenário muito fácil, mas a gente precisa de um cenário claro. Agora, como você falou bem no início, né? A partir do dia 11, a gente deve prolongar a quarentena. Então, o que a gente estava já esperando, que talvez seria uma abertura gradual, vai ser mais um período fechado, mais um período difícil, e aí vai nesse túnel aí escuro que ninguém consegue enxergar a luz no fim dele. O alemão perguntou aqui, até ver se é possível responder, se existe uma previsão, mesmo com a quarentena, digamos, prolongada, vamos supor aqui que a quarentena se encerre antes do final de maio. Existe um estudo, alguma previsão do comércio de modo geral de como de fato vai ter tudo reaberto? Tem alguma expectativa ou não? Por enquanto, não. Não há nenhuma expectativa de comércio aberto na sua plenitude, nem muito de forma gradual. O que a gente está querendo, de fato, pelo governo é que, sim, demonstre alguma alternativa para os empresários, né? Se a gente pensar, por exemplo, academia, salão de beleza, algum tipo de serviço, de repente você consegue com hora marcada, né, sem aglomeração, o espaçamento entre clientes, a higienização. Então, assim, eu acho que talvez medidas também radicais prejudicam e muito a vida do empresário, né? A gente tem que pensar num equilíbrio nesse momento. A gente preserva a questão da saúde, mas a economia está sofrendo demais, né? Eu não gosto de entrar nessa disputa porque ela é muito ingrata, não tem resposta certa. Mas a gente precisa preservar os empregos. A gente está falando no estado de São Paulo, comércio varejista, 1,3 milhão de funcionários que serão impactados, aí que estão envolvidos com esse comércio no essencial, que tem um risco de perder o emprego. Então, talvez as medidas muito rígidas tenham uma consequência muito danosa para o empresário e para o empregado. E aí a questão do isolamento é entender muito como que é feito esse monitoramento do isolamento, né, que está sendo feito. Será que as pessoas saindo, se deslocando, por exemplo, para ir a um supermercado, uma farmácia, isso é considerado deslocamento ou não é? Então, a gente tem que entender um pouco mais desses números, até mesmo testar as pessoas. Eu acho que a testagem vai fazer com que a gente tenha uma análise mais clínica de qual área a gente pode abrir, quais regiões a gente consegue abrir de forma parcial. Então, assim, infelizmente, essa atitude do governo ainda está muito lenta e a gente fica nesse túnel aí escuro sem uma luz no fim dele. A gente sabe que esse ano é um ano que foi realmente muito prejudicado economicamente. Vai ser difícil a gente ter uma recuperação, mesmo que a gente volte agora em maio com o comércio, enfim. Vai ser uma coisa assim bem complicada, não sendo pessimista, né? Sendo realista. Quanto tempo você acredita, Guilherme, que vai levar para o comércio voltar aos trilhos, do jeito que estava antes da pandemia? Existe uma previsão de quanto tempo levaria para o comércio se recuperar? Olha, isso é muito difícil também responder, mas o que a gente espera é que esses próximos 2 trimestres, quer dizer, esse que a gente está agora, o terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, e aí sejam negativos esses 2 trimestres, e no último, a gente já vai estar com um comércio minimamente aberto, de forma gradual, as pessoas saindo na rua. Eu acho que 5, 6 meses fechados é impossível para qualquer economia. Então, no final do ano, a gente vai ter um reaquecimento das atividades. Para o ano que vem, a gente encarar outros desafios. Não é da pandemia, é da economia. Isso eu estou falando porque a gente entrou nessa crise da pandemia com um quadro fiscal, o fiscal que eu falo do governo, né? Um déficit em contas públicas. O governo gastou muito mais do que arrecadou nos últimos anos. Isso vai dificultar muito a atração dos investimentos externos e até daqui do Brasil. Ou seja, se eu sou muito endividado, qual seria a minha taxa de juros? Seria muito baixa ou seria muito baixa ou muito alta? Seria muito alta por conta do risco. E o Brasil tem uma situação que é o seguinte: eu estou muito endividado, eu vou aumentar a minha relação dívida-PIB de 80% para 90%, sendo que a minha taxa de juros é 3,75% ao ano. Descontando a inflação, dá 1%. Os investidores estrangeiros falam assim: será que eu vou investir no Brasil com um risco tão grande para ganhar 1% real na taxa de juros deles? Então, assim, a gente vai ter que encarar isso, talvez aumentar a taxa de juros,
fazer outros mecanismos aí de reforçar a agenda de reformas, para tentar tornar um cenário, um ambiente econômico mais adequado. Então, a gente vai sair da pandemia e vai sair para outros desafios da economia. Se a gente não organizar as contas públicas, dificilmente ano que vem a gente vai ter uma retomada. Vai ser aquela, sabe, andar de lado, 0%, 1% no máximo. Aí, para 2021, que a gente pode ver 2022, né, uma retomada um pouco mais forte, se a gente conseguir fazer o dever de casa. E a gente, até no início do ano, estava conversando com colegas e tudo mais, e eles sentiam que esse ano a economia poderia melhorar, né? Por exemplo, se você pudesse passar para a gente o panorama do antes pandemia, como é que estava indo o Brasil antes do problema todo agora da pandemia? Qual que era qual que era a previsão econômica sem toda essa bagunça que a gente está vivendo? Olha, sem toda essa bagunça, previsão de crescimento. Os mais otimistas, 3% de crescimento, os moderados aí, 2% de crescimento. A gente está vindo de um crescimento no varejo, de Black Friday, Natal, liquidações de início de ano, mês de fevereiro, em torno de 4% no comércio do Brasil. A gente estava com o nível de desemprego caindo mês após mês. Como a confiança dos empresários e dos consumidores começaram a aumentar, a demanda por crédito também foi aumentando. Então, a gente teve um aumento do consumo, por exemplo, de bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, acima de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a gente veio no ano passado com a agenda de reformas da Previdência para estancar um pouco a relação dívida-PIB no futuro. A gente teve mecanismos de estímulo ao consumo de FGTS, redução da taxa de juros para tornar o ambiente mais favorável para o empresário. O ambiente estava melhorando bastante. Esse negócio do déficit que eu comentei, a previsão do ano passado era em torno de 130 bilhões de reais. A gente chegou no final do ano com 95 bilhões de reais. A gente fez uma economia para reduzir o déficit. Então, assim, a gente estava montando a casa direitinho, o negócio. E, de repente, veio essa bomba, né, no meio do nada. E aí o déficit, por exemplo, esse ano, que foi no passado de 95, vai ser de 600 bilhões de reais. E isso vai ser através do Tesouro, através da arrecadação da população. Cada vez mais, o Estado vai ter menos poder de investir e também vai precisar, talvez, aumentar impostos. Então, assim, é uma situação muito difícil que a gente vai viver, mas o que a gente estava agora realmente estava começando a ficar mais redondo para a gente ter um crescimento muito bom esse ano. E aí, no ano que vem, seria um crescimento mais exponencial ainda, por conta de toda a armação que a gente deixou na casa. E na verdade eu estava até falar uma experiência própria, né? Não sou comerciário, mas o que eu posso falar do meu setor, que é o audiovisual, que no início do ano estava tendo um crescimento no audiovisual. As empresas estavam buscando, enfim, equipes, videomakers, profissionais de redes sociais para aumentar a comunicação. Então é interessante até falando nisso, não sei se o Guilherme concorda, que é um efeito dominó. Porque se o comércio não anda, isso afeta outras áreas que não tem nada a ver com o comércio, mas que depende do comércio. Então é realmente um desafio para todo mundo, né, Guilherme? É um negócio que vai muita gente se reinventar mais uma vez e tentar levar o barco, né? Não, e assim, a gente vai ver... alguém comentou aí até sobre importação, né? A gente está falando de um dólar de 5,40, né? Com todo o risco de taxa de juros baixa real no Brasil, o risco no Brasil ficou muito grande. Então, as empresas só estão importando o necessário. Quem precisa importar material, equipamento, está postergando para um outro momento. Ninguém vai importar com 5,40 porque eu não consigo transformar isso em rentabilidade, né? Não consigo transformar produto, serviço com esse dólar, esse preço. A gente espera que as contas públicas melhorem aí no longo prazo e a tendência do dólar é baixar um pouquinho. Eu acho que está muito esticado esse dólar 5,40, mas vai ter um impacto nos preços e nos serviços. Vai ser mais um dificultador, porque muitos empresários do ramo de eventos, de audiovisual, os produtos importados são basicamente todo o negócio, né? Que vem de fora. Então, isso vai impactar muito na prestação de serviço, vai aumentar o preço para o consumidor, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, não vai conseguir passar, porque vejo o seguinte, a renda das famílias vai reduzir bastante, porque o aumento do desemprego e o aumento da inadimplência. Então, vamos pegar viagens, hotéis. Eu tenho um hotel, uma pousada, então eu vou aumentar muito o meu preço para poder compensar tudo que eu perdi durante a crise. Só que aquela família que podia gastar R$1.000, hoje vai poder gastar R$500. Então, a economia tem a questão básica, que é oferta e demanda. Como você tem uma demanda muito mais baixa, não adianta você colocar o preço lá em cima para poder compensar. Vai ter que reduzir os preços. E o Brasil, como é a economia fechada que é, olha o mercado de aviação, né? Poucas empresas. Provavelmente muitas vão ter uma dificuldade muito grande de voltar a todas as cidades, atender todos os destinos que estavam anteriormente. Menos aviões significa maior preço para o consumidor. Então, toda essa logística vai ter que ser feita de uma forma de muito longo prazo, com muita calma. Não vai adiantar subir muito o preço para o consumidor que ele não vai ter condição de pagar. E aí vai ter que ser uma reestruturação da economia. Essa abertura de mercado e inserção de tecnologia é o que vai trazer maior escala para as empresas. Maior escala se traduz em redução de preço na ponta para o consumidor e para as empresas. Então, é um cenário, não vai ser tão rápido, mas vai ser de longo prazo. A gente espera aí final de 2021, 2022, um cenário bem mais positivo. Hoje o dólar mais ou menos está 5,50 por aí, né? Quando você acha que começa a baixar o dólar? Tem uma previsão, alguma coisa assim, de quando o dólar volta a cair? Não há. Não há porque, como eu falei, é o risco rentabilidade. Os dólares que estavam vindo para o Brasil no final do ano passado, eles voltaram para os seus lugares de origem, né? Por conta do risco. Teve o risco político e o risco econômico. Então, você está falando de uma taxa de juros muito baixa. É uma situação delicada, porque se você reduz a taxa de juros, teoricamente você estimula a economia doméstica. Você injeta dinheiro, que a gente fala de base monetária. Você dá dinheiro porque as pessoas não vão ter interesse de aplicar seu dinheiro. Agora, se eu tenho uma economia desestruturada, às vezes eu tenho que aumentar a taxa de juros, com uma inflação baixa, para poder ter o ganho de rentabilidade para atrair esse investidor estrangeiro, trazer novamente os dólares para o Brasil e, com isso, reduzir a taxa de câmbio. Né? Mas, pelo governo, não é a ideia deles isso. A ideia é manter essa taxa de juros nesse patamar para tentar, através dos empresários daqui do Brasil, trazer o investimento, com ampliação do serviço de banco, compulsório, etc. Vários artifícios do governo para poder minimamente trazer de volta esses investidores internos aqui, né, principalmente domésticos, porque o externo também vai estar com muita complicação no mundo, né? Você vê a China com problema, a Europa com problema, e todo mundo com taxa de juros negativa. A Europa está com taxa de juros negativa, os Estados Unidos está com taxa de juros negativa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de liquidez e conseguir atrair esses investidores estrangeiros. Porque a economia brasileira é muito fechada, a gente tem muito espaço para crescer. E aí, a questão de eventos, flores, audiovisual, tendem a sofrer no curto e médio prazo, porque esse dólar não vai voltar aos R$4 como era anteriormente. A gente vai continuar com o dólar bastante pressionado por um tempo, até dar uma sinalização muito clara do governo de que eu estou fazendo a minha economia certa. Eu estou economizando, estou fazendo o trabalho de casa para poder dar segurança para você, investidor, continuar acreditando no Brasil. Perfeito. A última pergunta é quais lições ficam para o comércio nessa crise toda? O que vai ficar para nós? Que esperamos que daqui 2 anos a gente esteja tudo bem, lembrando uma vaga lembrança desse período. Qual lição fica para a gente, Guilherme? Olha, acho que são várias lições, né? Eu acho que uma grande delas é a educação financeira das empresas. A gente manter uma reserva por um período maior que 20 e poucos dias, a gente tem que ter um período aí de 2, 3 meses, sempre pensando num cenário pior, para garantir o emprego, garantir a operação, porque desligar as máquinas e voltar a ligar novamente não é somente no interruptor, precisa de todo o mecanismo. E a gente tem que aprender também a reorganizar a nossa estrutura.
a gente está passando por um novo processo de relação comercial. O consumidor está muito mais ligado à tecnologia, as fintechs estão vindo para aumentar a disputa aí no mercado de crédito, de bancos, de serviços. Quem não tiver nesse cenário, eu acho que a crise só deu aquele empurrão, sabe? Um empurrão para acelerar o processo. Quem não tiver nessa tendência e continuar no processo anterior, vai morrer. Então, essa nossa... Pode ser muito óbvio para a gente, que a gente está lidando muito com tecnologia, mas as pessoas ficam muito reféns do antigo, de esperar o consumidor no seu balcão, esperar o que ele pode pedir como necessidade, para você começar a pensar. Enquanto isso, o outro já fez, já antecipou com alguma pesquisa, ele já buscou no mercado, ele já se informou, ele já estudou. Então, eu acho que a gente tem que antecipar a tecnologia para poder tornar mais efetivo o seu desempenho, né? Reduzir um pouco, talvez, os trabalhadores. Você consegue, com tecnologia, talvez, ganhar escala. Você ganha escala, ganha produtividade, ganha faturamento, ganha mais clientes. Você tem um panorama. Quem é seu cliente? De onde ele é? Qual o ticket médio dele? Dá para a gente fazer tudo. E muitos não têm essas tecnologias. Então, assim, só para terminar, os empresários que estão aí na Becasa nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente, tem o lab.fecomércio.com.br. É uma estrutura que a gente tem com todas as informações do que o empresário precisa nesse momento, quais são as linhas de crédito, quais são as medidas provisórias que podem beneficiar o seu negócio. Então, assim, informação que não falta. A gente só tem que sair um pouco do nosso status quo, assim, da nossa acomodação, para conseguir as informações que a gente precisa. Perfeito, Guilherme. Então, reitero aqui, vocês que estão aqui da Becasa, você que está aqui, segue a gente, siga a Fecomércio, lá você vai ter todas as informações, é fecomércio.com.br, né? Ou não? É fecomércio.com.br, esse é o site principal, mas tem uma estrutura lab.fecomércio.com.br, é uma plataforma exclusiva para os empresários, que tem exatamente todas as funcionalidades que precisam nesse momento de coronavírus, gestão de estoque, gestão de fluxo de caixa, linhas de crédito, enfim. São medidas aí bacanas. E já me perguntando aí, quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode entrar no meu LinkedIn, tá? Guilherme Dietzer, que tem lá todas as informações, pode falar comigo direto. Eu uso pouco o Instagram, mas estou sempre aberto no LinkedIn. E quem quiser entra nas plataformas da Fecomércio, tem todo o acesso, pode perguntar. A gente é uma casa aberta para os empresários para poder suprir de informação nesse momento. Eu estou colocando aqui o sobrenome do Guilherme aqui para vocês procurarem ele no LinkedIn, como ele próprio falou. Opa, vamos lá. Aí. Tá certo, Guilherme? Tá certo o seu sobrenome? Correto. Então, vocês podem procurar o Guilherme também no LinkedIn e também acessar todos os meios de comunicação da Fecomércio. A gente está fazendo essa live com o Instagram da Fecomércio, então você da Becasa, pode ir lá depois da live, segue a Fecomércio também, fique de olho. Convido também quem está acompanhando a gente pela Fecomércio a saber todos os detalhes, as informações que a gente tem colocado para os profissionais, para os empresários, enfim, para lojistas, terem todas as informações durante essa quarentena. Bom, é só agradecer, é uma honra muito grande ter você aqui, Guilherme, ter você, a Fecomércio, aqui nessa programação de lives da Becasa. Torço bastante que haja uma parceria futura, que a gente continue conversando, trocando ideia, que a gente se fortaleça, de um lado a Becasa, de um lado a Fecomércio. E obrigado por ter colocado aqui todas as informações, os esclarecimentos, tudo para nós, para os nossos associados, para quem acompanha a gente da Becasa. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você, foi um prazer esse bate-papo aqui, espero que tenham mais aí pela frente. E a Becasa é sempre um prazer, as portas da Fecomércio estão abertas a todo momento. O que quiser da gente de informação, de notícia, a gente está à disposição para contribuir nesse momento e a gente espera que todos aí que estão nos assistindo que consigam sair de uma forma bem prazerosa nesse momento de sufoco pela pandemia. Perfeito. E novamente agradeço a equipe
de comunicação da FEComércio, foi a Lilian, a Priscila, a Ana também, se não me engano. Foram elas que nos trataram muito bem, me tratou muito bem, foram simpáticas e atenderam esse pedido que para a gente é muito importante. Então, meu agradecimento a você, Guilherme, a sua equipe, a equipe de comunicação e a todos da FEComércio que colocaram aqui para a gente essa live muito importante e essencial. Valeu, Guilherme, agradeço a todos que participaram aqui. Lembrando que essa live vai ficar por 24 horas aqui no perfil, mas também vai estar no Spotify e no YouTube em breve. Então, vocês não vão perder essa live, ela vai estar lá para vocês verem e ouvirem a hora que vocês quiserem. Gente, muito obrigado. Sigam as redes sociais da FEComércio. Se liguem também no que eles levam, que é muito importante para vocês estarem atualizados também pela FEComércio. Guilherme, obrigado a todos vocês. Valeu. E até uma próxima, que amanhã tem live às 15 horas aqui na Becasa. Valeu, obrigado.